Estamos começando mais um Bonafidcast para você, o podcast da Bonafide Marketing Jurídico. Eu, Jean Cleman, sempre aqui, falando diretamente da firma, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? O advogado, quando ele pega a carteirinha da OAB, é muito curioso, né? Sai querendo processar já todo mundo e defendendo as prerrogativas, né? E uma visão de mundo que, na prática, a teoria é outra, né? Lembra muito quando aquela moçada ali pega a CNH com 18 anos e acha que é o piloto, né? Só porque sabe o valor das multas decor, acabou de decorar algumas plaquinhas, né? Se acha o motorista, né? E na advocacia é muito comum, só com a prática a gente vai aprender muita coisa, né? Batendo com a cara na parede, tomando os nossos tombos ali. E para falar um pouco sobre isso, né? Justamente o que a faculdade de direito não te ensina, e são conhecimentos ali fundamentais para ter uma advocacia bem sucedida e próspera. A gente vai bater esse papo aqui com o Irineu Galeski Júnior, que tem para compartilhar aí 20 anos aí de prática na advocacia, também é mestre e doutor pela PUC Paraná e fala sobre advocacia prática e de graça lá nas redes sociais. Então fica à vontade, Irineu, para complementar e se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Legal. Bom, Jean, primeiro agradecer pelo convite, obrigado. Estou feliz de poder participar aqui do Bonafidcast, agradeço. De fato, sou advogado aí há 2003, são 20 anos aí de advocacia, 3 anos em escritório de terceiros, há 17 eu tenho meu escritório, dei aula na graduação por 15 anos, na pós-graduação mesmo período, agora estou afastado da graduação e estou falando nas redes sociais aí, tudo que é. Mantenho ainda o costume de dar aula, só que agora de um outro jeito, digital aí, de uma forma bem humorada nas redes sociais. E vamos bater esse papo aí, vamos falar com o pessoal. Obrigado. Maravilha, maravilha. E eu sei que é muito comum quem faz direito, não é unânime a ideia de ter o próprio escritório. Muitas pessoas passam ali pela graduação e quer focar num concurso, né, por exemplo. E aí, pensa só comigo, se só o curso de direito não é suficiente para passar no concurso, né, às vezes o acadêmico ali tira 10 de uma matéria lá na faculdade e toma uma surra lá nessa mesma matéria do concurso. Enfim, se nem para concurso, só a graduação é suficiente, imagina empreender na advocacia, que é tocar uma empresa, que vai muito além do direito, né. Então, queria ver a sua opinião, Irineu, se teve alguma coisa na sua trajetória que você achou que seria de um jeito, né, talvez até um jeito romantizado lá na graduação e na prática não foi nada daquilo. Até aproveita aí para contar, com mais detalhes um pouco da sua jornada, fica à vontade aí. Tá, legal. Bom, Jean, assim, depois de tanto tempo, tanto por ter feito faculdade, por ter saído ter a prática, por ter dado aula, por ver a expectativa dos alunos e tudo mais. Então, assim, eu sempre comentava, e sempre comento que a faculdade nada mais é do que uma notícia, né? Você tem uma notícia, e não só no direito, nos outros cursos também, né? Você tem uma notícia a respeito de um determinado tema. Por exemplo, vamos falar, eu dei aula de processo lá, vamos falar sobre intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro é um bicho de sete cabeças, todo mundo sabe disso no processo civil, né? E na graduação você trabalha intervenção terceira em 3 aulas de 1h20 cada, ou seja, você aprende em 3, 4 horas um tema que é super complexo. Então, assim, você achar que a faculdade vai te preparar para você que, me graduei, eu vou estar preparado para poder trabalhar de qualquer forma no direito, trabalhar propriamente, vamos lá, intervenção de terceiro no processo, isso é uma utopia, né? É óbvio que isso não é possível. Então, o que que é a faculdade? A faculdade, na verdade, é um grande rascunho em que você tem uma ideia geral sobre tudo. E à medida que você vai começando a atividade profissional, você vai especializando em uma área, e aí você vai aprendendo mais lá naquela área. Então, por exemplo, se eu vou lidar com criminal, é óbvio que eu não preciso saber sobre intervenção terceira agora. Se eu vou fazer advocacia civil, fazer uma advocacia empresarial, aí eu vou ter que estudar mais sobre aquilo, né? Eu tenho uma notícia e eu preciso evoluir, né? Preciso evoluir naquilo. Então, essa situação, talvez no início eu achava que eu sairia da faculdade, sairia pronto. Talvez essa é a visão romantizada, Uhum. né? E é óbvio que a gente não sai pronto. E a gente não sai pronto para duas coisas. A gente não sai pronto
nem com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, e a gente não sai pronto para ser empresário. Porque ser advogado significa o quê? Eu advogar, mas não significa que você obrigatoriamente está pronto para abrir um escritório. Porque abrir um escritório é outra coisa, completamente diferente. Tem uma coisa a Exato. ver com a outra, entendeu? Uma coisa, outra coisa, entendeu? Uma coisa é só advogado, beleza, você sabe lá aplicar, sabe entender a jurisprudência, princípio, a norma jurídica e tal. Mas ser empresário, ser dono do escritório é outra coisa, completamente diferente. Você vai ter que saber trabalhar com custo, fluxo de caixa, gestão de pessoas e assim por diante. Então, o problema é que isso é bastante comum, talvez, nas outras profissões. As pessoas conseguem separar isso. Só que na advocacia, o pessoal fala, sou advogado, vou abrir meu escritório. Não tem não faz sentido, não é uma dedução lógica, né? Não é uma correspondência, não é uma evolução na carreira, é uma coisa completamente diferente, né? Exato. Então, essa também é outra situação romantizada. Vocês acham que você sai com o diploma, está pronto para abrir um escritório. Não é verdade isso, né? É, exatamente, até complemento, uma literatura que se chama O Mito do Empreendedor, que é muito comum, não só na advocacia, mas em diversas, eh, especialidades, né, a pessoa ela é boa tecnicamente e ela fala: "Puxa, vou ser meu próprio patrão, vou ter liberdade financeira, liberdade geográfica, né, vou", enfim, e aí, mito do empreendedor. Leiam esse livro aí, eu tenho certeza que muitos, até que já empreendem, vão se identificar que realmente, fazer bolos é uma coisa, vender bolos é outra, né. E quando a gente fala de empreender, a gente não está falando de fazer, a gente está falando de vender. Então é justamente isso que o Irineu, comentou aí, que se trata de questões financeiras, negócios, é outra coisa, muito além do direito. E até uma fantasia que eu vejo até por trás das séries, né, de advogados na Netflix, né, advogado com muito poder, muito dinheiro, né. Só que na prática, o meu ponto de vista, né, o sucesso na advocacia custa muito caro, custa anos de trabalho ali, às vezes num ritmo de 12, 14, 16 horas por dia ali e por muito tempo sem ver resultado. Domingo e feriado é tudo a mesma coisa, é dia de trabalhar, custa ali também ninguém acreditar que vai dar certo, inclusive a sua família, inclusive as pessoas mais próximas, né, falando: "Não, larga isso aí, já falei que você tinha que ter feito aquele concurso", né. Eh, Enfim, custa, você ser o único a não ir na festa, custa você não tirar férias, né, então custa sacrificar tempo com a família e até mesmo, em alguns casos, custa até, a saúde, né. Enfim, o que eu quero dizer aqui, é que grandes escritórios de advocacia não se constrói, né, trabalhando 8 horas por dia. Pelo menos é o que eu via até hoje aqui, pelo menos, né. E nesses seus 20 anos de trajetória, né, você passou por momentos difíceis? Em algum momento você chegou a considerar, desistir, abandonar a advocacia? Então, assim, eu acho que uma situação bastante importante na vida de quem pensa em abrir um escritório é, antes de tudo, trabalhar no escritório de alguém. Isso é fundamental. Então, durante a faculdade, eu trabalhava, fiz concurso, trabalhei no Banco do Brasil, enfim. Daí eu, para me formar, saí do Banco do Brasil, daí entrei de empregado no escritório. E esses 3 anos que eu trabalhei nesse escritório foram muito importantes para eu saber o que eu queria para mim, o que eu não queria, o que eu achava certo, o que eu não achava certo. Acho que essa é uma primeira informação, sei lá, um primeiro conselho que eu posso dar. Se você quer abrir seu escritório, primeiro vá trabalhar no escritório de alguém, entendeu? Porque lá você vai ver como as coisas funcionam, né? Depois disso, eu fui e abri o meu, né? E vou te falar o seguinte, é que tem uma outra variável que eu sempre falo e falo nas redes sociais, que é muito importante e que é a variável sorte. Se você não tiver sorte, claro, tem todo aquele chavão da sorte, você ter competência, estar no lugar certo, realmente, tudo isso é verdade. Mas você precisa ter sorte mesmo, entendeu? Você precisa ter aquele alinhamento dos astros no universo para poder engatar o início. E assim foi meu início. Eu tive sorte de uma juíza com quem eu trabalhei, porque eu fiz estágio, ela pegou e me indicou meu primeiro cliente, uma empresa, e essa empresa fez um contrato mensal comigo, e que viabilizou a abertura do meu escritório.
Aí, então, eu consegui abrir o meu escritório baseado naquele orçamento daquela empresa que me pagava mensal, e aí eu conseguia pagar as contas mais básicas, né. Eu peguei uma sala que estava um escritório de irmãos, que me Aham. acolheram muito bem, peguei uma sala lá, e com o dinheiro que essa empresa me pagava, não lembro, 2.500, alguma coisa assim, 20 anos atrás, era um dinheiro, na época, bastante relevante. Eu conseguia pagar o aluguel lá dessa sala, e conseguia pagar uma parte do meu mestrado, que eu já tinha entrado no mestrado, e daí eu já comecei a dar aula, enfim, e aí foi. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se eu um dia pensei em desistir, não, nunca pensei em desistir, porque eu tive muita sorte. Tive muita sorte de ter esse primeiro cliente que está comigo até hoje. Olha aí. É, é uma relação que a gente tem. Graças a Deus, todos os meus clientes estão comigo há muitos anos, muitos anos. Eu tenho orgulho de poder dizer que, assim, se eu tive 3, 4 rescisões ao longo desse tempo, foi esse o número, enfim. Mas eu tive sorte. Então, nesse início, foi meu pontapé inicial, então fez com que eu não precisasse pensar em desistir. Claro, é isso aí, 14, 15 horas de trabalho. Daí teve a época que era escritório, eu sozinho, não tinha secretário, não tinha estagiário, era ir no fórum, é uma fase que talvez o pessoal que está vindo, ouvindo a gente aqui, não tem nem ideia como é que era, um processo físico. Sim, Então, tinha que fazer saía publicação, carga, né, com essa carrinho de supermercado de 20 exatamente. volumes, coisa que o pessoal Isso, mais aí você novo não pegava, faz ideia. vinha o diário oficial recortado, você pegava aquilo, eu mesmo marcava os prazos no sistema que eu tinha baixado, que era gratuito lá, que eu não tinha dinheiro para pagar. Daí eu ia no fórum, eu tirava cópia, eu colocava na pasta, que eu tinha pasta, eu cumpria o prazo, e daí eu já dava aula, e daí eu já fazia mestrado. Então, assim, começava às 7 horas da manhã e terminava meia-noite todo dia. E é isso, foram 10, 15 anos, 15 anos, foram uns 10 anos fácil nessa correria, né. Mas você nunca pode baixar a guarda, né, porque tudo Sim. é cada dia é um dia a mais que você está construindo, é um tijolinho a mais que você bota lá no muro, né. E depois você começa aí a colher os louros também, não são só louros, mas aí essas coisas ficam consolidadas, chega uma hora que consolida. Uhum. Aí é a própria inércia, depois da consolidação de você trabalhar para muita gente, de você conhecer muita gente, de todas as pessoas te indicarem, aí chega uma fase que eu acho que vai por inércia, entendeu? Não tô Uhum. dizendo que você precisa parar de se esforçar, mas aí é um processo que se retroalimenta, né, um Claro, cliente indica o outro, e que indica o outro, e assim, e aquelas primeiras ações que se entrou no início começa a sair a sucumbência, e exato. aí é uma situação que se consolida. Não, isso é com certeza. Até no banco é assim, abre um CNPJ e vai lá no banco, né, ele fala: "Ó, a taxa aqui é R$ 100 por mês para você ter a conta aqui no bancão, e se você fizer um saque a mais aqui já é mais R$ 10 e para você emitir um boleto já é mais dezão". Agora chega já, fala: "Ó, tá aqui a minha empresa, ela já existe, tá aqui o faturamento", ele falou: "Opa, não vou nem te cobrar". Então, com certeza, quando o negócio já está encaminhando, né, parece que é quando você não precisa do crédito, né, da facilidade, aí as facilidades vêm, né. Então no início é sempre mais difícil em todos os aspectos, né. E para você, você percebeu ali que foi uns 10 anos ali para o negócio realmente, Ah, no engatilhar, né. mínimo. É o que eu falo para todo mundo que trabalhou comigo no meu escritório, meus alunos, agora nas redes, assim, para o advogado entender o que está acontecendo, para ele saber o que é aquilo, para ele começar a criar uma carteira relativamente sustentável, é no mínimo 10 anos. E isso que talvez é uma situação que a gente vê hoje, que eu vejo muito, assim, né, a questão do imediatismo, né. O pessoal tá tipo 3, 4, 5 anos aí e fala: "Poxa, mas eu não saio do lugar e tal". Mas você não sai e você não vai sair e nem teria como sair, entendeu? Porque em 5 anos você ainda não entende nada do que está acontecendo, entendeu? Você não sabe nem como negociar com o cliente, você não entende, como quando que um processo vai para frente ou não vai, entende? Você não entende que em algumas situações é melhor você recusar pegar um processo do que pegar ele e aquele processo, tomar todo o teu tempo, né, que existe a famosa regra de Pareto, que também é um chavão, mas é fundamental e é muito verdadeira na advocacia, da regra do 80-20, né, que às vezes você pega lá
20% do teu tempo dá 80% do teu rendimento. Uhum. Só que daí você enche a tua carteira e daqui a pouco os outros 80% do teu tempo, em vez de você estar dedicando para o teu crescimento pessoal, para o teu lazer, para tua família, você está gastando aqueles 80% para ganhar 20% da tua renda. Isso é muito verdade. Só que Sim, você não consegue entender isso com 5 anos de formado. Você não consegue ver isso. Você não consegue. Hoje eu já consigo sentir quando eu tenho uma situação, algum cliente, alguma demanda que chega para mim, eu já sei que aquilo não vai adiantar, que aquilo não vai virar, que aquilo não vai dar resultado. Mas hoje, né, depois de 20 anos, quando você tem 5 anos, você não consegue entender isso. E talvez nem dá. Você tem que pegar tudo que vem mesmo, entendeu? sim, sim. Enfim, é isso É, aí. é muito comum confundir trabalho duro com trabalho burro. É muito comum. Eu já fiz isso, mas sou campeão de fazer isso aí, olhando para minha trajetória no passado, né? No sentido de, não, pintou aqui, não posso negar, e passa valor errado, né? Fecha contrato ali, e depois vai perceber que pagou para trabalhar, né? Isso é de lei, né? E é só calejando ali que chega uma hora que você não aguenta mais, né? Porque quando o cliente não paga, né, não é o universo que paga, alguém paga. Então você paga. Então é você que aquilo lá que você deu aquele descontinho, que você jogou seu honorário lá embaixo, né? É justamente isso que vai te fazer trabalhar fim de semana, noite adentro, né? Não passar o tempo com a família e tá ali, né? Tá saindo da sua carteira. Toda vez que você dá desconto, toda vez que você passa um honorário abaixo, né? Então você tem que realmente quebrar bastante a cara mesmo para falar assim, não, peraí, tem uma coisa errada, né? E aí você vai buscar ali fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Aprender técnicas comerciais, enfim, aprender sobre posicionamento, né? Até valorizar mais o seu tempo. É muito comum o advogado passar um valor bem baixo, né? Principalmente no início, com aquela ilusão de, eu ainda não tenho pós-graduação, então eu não. Poxa, isso aqui não vai dar muito trabalho, né? Ele mesmo não acredita no valor, né? E aí ele não cobra, né? Eu sempre falo e repito isso, né? Ninguém vende aquilo que não cobraria. Então, no início também essa insegurança é muito forte, né? E eu acredito que ao longo desses 20 anos aí de atuação, você deve ter passado aí por alguns casos aí curiosos, algum caso engraçado. Não sei se você pode compartilhar, se vem à mente algum aí para trazer de exemplo para o pessoal aqui. Assim, a advocacia é uma profissão todo dia, né, uma profissão diferente todo dia, né, tem milhões de situações que você passa. Até ontem eu estava gravando os vídeos para esse mês lá para o meu Instagram, e eu quis retratar uma situação, porque tudo aquilo que está no meu Instagram são situações que passei ao longo do tempo, que não foi uma ou duas vezes, mas são até situações recorrentes, né? Aquelas situações que você vai fazer uma negociação com o advogado da outra parte e o advogado da outra parte compra briga com você, né? Aham. Você chega, essas situações são super comuns, né? Em que você está lá, porque assim, o cliente é o cliente, mas você não pode se envolver emocionalmente na questão, senão você não está habilitado para poder falar pelo teu cliente, né? Mas às vezes a gente vê que o colega do outro lado ele está envolvido, né? Então às vezes ele leva para o pessoal e tal. Então até ontem a gente fez uma sketch lá engraçado disso, que o advogado, aquelas situações que o advogado se exalta e briga e acha que esse é o papel do advogado, brigar e gritar. E não é por aí, né? Já tive situações, já recebi ameaça de morte. Caramba. É, e isso porque eu trabalho com empresarial, né? É, em situações de negociação societária, o sócio ligou para mim: olha, eu sei a placa do teu carro, eu vi que você estava em tal lugar, cuidado, hein? Isso aconteceu. Já, assim, todas as situações assim que fazem parte da advocacia. Você vai ter que ter sangue frio ali, né? Não se sentir coagido. Já fui processado por colega, né? Eu brinco na sala de aula, já respondi processo criminal. Eu respondi o processo criminal proposto por colegas, uma ação de era uma ação, como é que era? Era uma ação, uma pessoa me procurou, já tinha uma ação transitada em julgado, uma ação de despejo, e me procurou, e a gente no início, a gente quer, né, a gente precisa pegar o cliente, né? Então, Aham. eu adorava fazer isso, que era fazer aquelas análises processuais, e eu dava aula de processo ainda, então eu era super minucioso e eu consegui verificar lá uma situação específica que eu não, prefiro não comentar aqui, até para não. Mas enfim, uma situação de falsidade lá no processo, mas falsidade de assinatura.
né, falsidade de assinatura, não tinha. E daí eu apresentei um incidente de falsidade como forma até de desconstituir a coisa julgada. E os colegas do outro lado, eu era novo, bem novo na época, devia ter, sei lá, uns 3, 4 anos de escritório próprio, e talvez os colegas do outro lado, numa forma de talvez me constranger, né, de falar assim, não, quem que é esse piá e tal, foram lá e fizeram uma notícia crime comigo, contra mim, no juizado especial, né, por calúnia, né, como se eu estivesse imputando a eles a Hum, falsidade documental, enfim, uma prerrogativa sim. técnica minha. E daí, mas isso nessa época eu já dava aula na OAB, dava aula na ESA, na Escola Superior de Advocacia, eu devia ter uns 27, 28, e eu dava aula na ESA, e daí uma vez o presidente estava lá da OAB e eu contei o caso para ele, ele falou, não, isso não pode ficar assim. E daí na audiência, que teve uma audiência do juizado, a OAB mandou junto comigo um representante, que na época era um advogado, um conselheiro federal, foi comigo para ser o curador da OAB na ocasião, e daí os colegas advogados, que é um escritório já constituído aqui em Curitiba, viram que tinham feito uma besteira, acabaram desistindo lá na hora e tal. Então, assim, a advocacia é fogo amigo, é fogo do inimigo, é fogo do amigo, né? Fogo do colega advogado, é o que briga na reunião, é o que entra com o processo criminal contra você, não bastasse todas as nossas dificuldades que a gente já tem no dia a dia. E a gente tem que estar lá, firme, e que tudo é experiência para um dia a gente contar no podcast, que nem esse. Sim, é isso aí. Até eu vi um caso lá no Instagram, era alguma coisa assim, que o advogado da outra parte, parece que era um advogado, bem renomado aí em Curitiba, né, e ele caçou uma confusão com a juíza, não sei se você tá lembrando do caso aí, se Isso, isso, puder isso. compartilha com a gente aí esse caso aí, eu achei, nossa, uma estratégia e tanto. Essa história é espetacular. Eh, Ele era também, faleceu há pouco, ele era conselheiro da OAB federal, totalmente uma pessoa, um advogado espetacular aqui de Curitiba, e eu fui contratado por uma pessoa, pelo autor da ação, e eu estava muito bem no processo. Tinha conseguido liminar, a minha decisão foi mantida no tribunal, estava tudo bonitinho, porque assim, a juíza da causa, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Você vai vendo assim, tem certos processos que é só você não fazer besteira, é só você deixar a coisa fluir que você vai ganhar no final, é só você não atrapalhar. E o processo foi indo, foi andando e tal, até que veio a audiência. E na audiência, nós chegamos, né? O advogado, eu estava pelo autor, e esse advogado, conselheiro federal também, experiente, estava pela outra parte. E ele chegou na audiência, nesse dia, me cumprimentou e tal, e era um menino perto dele, né? E ele chegou para a juíza, a juíza entrou, a gente levantou, ficou em pé, né? Fez a reverência, né? Normal. Sentamos, ele já de cara falou assim: boa tarde, doutor, boa tarde. Seu pai era desembargador, né, doutora? E daí a juíza falou para ele: puxa, doutor, sim, realmente era. O senhor conhecia ele? Sim. Daí ele respondeu, né? Sim, conhecia, doutor, claro, conhecia. Pena que a senhora não puxou o mesmo brilhantismo dele. A hora que ele falou isso, ficou aquele silêncio na sala de audiência. Eu olhei assim, meu Deus, assim, só, tipo, e a juíza, desculpa, doutor, não entendi. Daí ele falou, não, isso mesmo que eu falei. A senhora não teve a mesma brilhantismo, até pode dar para ver pelas suas decisões aqui no processo. E aí começou um bate-boca e tal. Daí a juíza, mas espera, o senhor está me ofendendo. Ele falou, não estou ofendendo, só estou dizendo, foi mais ou menos assim, só estou dizendo minha opinião, enfim. E ficou uma situação que a juíza suspendeu a audiência, não tinha mais clima, e despachou em gabinete lá, se dando por suspeita no processo. E aí veio o substituto. Não estou dizendo que foi por isso, mas ao que tudo indica, o substituto tinha um entendimento diferente dela, e eu acabei perdendo o processo. E no tribunal acabei perdendo também, enfim, histórias da vida aí, mas eu aprendi muito ainda com esse advogado. Acabamos fazendo acordo depois e tal, talvez ele até ficou com pena de mim, mas, eh mas são ótimas É, experiências. isso aí, se for uma estratégia pensada desde o início ali, meu Deus, que estratégia, hein? Foi, Maquiavel ali, estratégico com profundidade mesmo, né?
Nossa, sensacional, sensacional. É que ele e aí daí você sai de situações e todo mundo vai ter uma vez isso, quem for para advocacia eu acho eu não sei as outras profissões, porque eu não tive outras profissões, né, mas a advocacia é uma profissão de muito altos e baixos, né. Então tem um dia que você sai do escritório, assim, quando você recebe os honorários, quando você consegue aquela liminar, você sai exultante, assim, né, "Meu Deus do céu, eu nasci para isso, eu amo isso e tal". Daí no outro dia lá, quando você, sei lá, você perde um prazo, o cliente rescinde com você, ou o cliente não quer cumprir aquilo que combinou com você no processo, no contrato, ou às vezes aquela situação que você faz, trabalha com o cliente na confiança, acha que vai dar tudo certo, o cliente, quando você ganha, o cliente vai lá e nega, assim, você sai perdido, né? Você chega em casa, meu Deus, não quero mais isso para mim. Então, assim, a advocacia tem muitos altos e baixos, e é isso que talvez seja a beleza, né? Num dia está por cima, no outro dia está lá embaixo, e assim vai. Sim, é realmente muitos escritórios aí é uma verdadeira montanha-russa, né. Saiu aquela bolada de honorário, ou troca o carro, vamos viajar, né, aí de repente aquela escassez, "Meu Deus, vai fechar o escritório". Então tem muitos altos e baixos, né. Nós também, apesar do nosso lado aqui não sermos um escritório, né, a gente já vivenciou muito altos e baixos, né, e uma coisa que nos ajudou muito a resolver isso foi repensar os produtos, repensar os produtos que a gente oferece, né. Na advocacia também existem os produtos, né, então focar ali talvez em situações de recorrência, ou desenvolver um canal de aquisição com maior previsibilidade, né, não só depender de clientes por indicações, que aí sim, aí é cada dia ali uma boa oração para começar o dia e torce para cair do céu um cliente, né, e aí sim vai demorar muito, né, para se estabilizar. E, enfim, eu separei aqui algumas perguntinhas, meio que um bate-bola aí, jogo rápido, né, para saber se você já passou por essa situação e enfim, o que que você teria de dica ali. Quando, por exemplo, o advogado, quer dizer, o cliente, né, fala ali que recebeu sua proposta, fala: "Poxa, doutor, mas tem outro advogado que me cobra menos, né". E aí, você tem alguma escapatória para isso aí? Acredito que todo mundo já ouviu isso aí alguma vez, né? É, assim, a gente tem que falar de um jeito bem sincero, né? Quando você está no início de carreira, quando você está quando você está precisando pagar o aluguel, quando você está precisando pagar a parcela do carro, quando você está precisando pagar condomínio, quando você está precisando pagar o plano de saúde, eu não vou negar, eu entrava no leilão sem dúvida, e fazer o quê? É a vida, e acho que é uma questão de sobrevivência. Minha família, eu tenho uma origem humilde e não e tive que começar eu por eu mesmo. Então, assim, quando se houve essas situações e sempre há dessas, eu entrava no leilão, eu não tinha muita saída. Mas aí o que que vai acontecendo? Aos poucos, você vai se estabilizando, você vai ganhando experiência, né, e tem um momento, eu até estava conversando com um sócio meu, que foi meu aluno e está há muito tempo comigo hoje, e a gente está conversando acho que essa semana mesmo, né, e chega uma fase em que você já aprendeu bastante coisa, só que você ainda é novo, né. Então, aquela fase ali dos 30 aos 33, dos 28 aos 33, 35, é uma fase complicada, porque daí você já sabe, você já está preparado, né, tecnicamente, só que aí você é novo, e daí vem esse leilão e você sabe que você é bom, só que você ainda não está financeiramente estabilizado, e o cliente também não confia muito em você, então às vezes você tem que baixar o preço para poder pegar esse cliente, porque a ação é grande. Que daí já Uhum, não é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de pegar boas ações, que essa fase é meio nebulosa. Mas sim. depois chega uma fase, creio eu, depois dos seus 45, depois dos 35, 37, que aí você já começa quando você não está precisando daquele dinheiro para poder pagar a conta, aí você já não entra mais no leilão, né. Então hoje, quando vem uma situação dessa para mim, eu geralmente porque também a pessoa quando me procura agora, ela procura já por alguma, não é aleatoriamente, né, não é porque ela viu meu Instagram que ela vai me Sei. contratar, isso já não acontece. Já vem
por alguma indicação, por alguma orientação. Então a pessoa sabe que vai ter um certo valor. Então hoje eu não entro em leilão, Sim, mas assim, falando para o pessoal, que também não adianta falar: "Não entre em leilão", sim, cada um tem o seu momento, a sua realidade. É triste, mas é uma verdade, não adianta a gente dizer que não existe, porque existe e creio eu que sempre vai existir, né. sim, com certeza. Eu tenho, eh, pelo menos uns 10 caminhos para escapar disso aí, né. Vou Hum, compartilhar um que talvez seja útil aí com a audiência, mas geralmente quando o cliente vem com essa, né, de: "Ah, tem um outro advogado que cobra menos", né. Não significa que ele está apontando uma arma para você e fala assim: "Me dê um desconto agora ou eu atiro", né. Ele está jogando verde ali, né. E porque o cliente, às vezes, ele não quer um desconto, ele quer só uma confirmação que esse é um bom negócio. É o menor valor que a gente consegue chegar, só que ele não usa as palavras muito claras, né. Ele fala isso: "Ah, tem um primo meu lá que faz por menos, né". Ué, então por que que você está sentado aqui na minha frente, né, não faz sentido, né. Então, uma forma de dar uma escapada disso aí, é falar: "Não, muito bom, não, legal, eu acredito que tenha mesmo, né, mas senhor cliente, se o meu valor e o valor lá do desse seu primo, né, que você tem aí, se nós estivéssemos no mesmo valor, se a proposta dele, a proposta e a minha aqui fosse o mesmo valor, quem você escolheria?". "Ah, você". "Por quê?". Deixa o cliente falar que ele vai estar dando os motivos ali exatamente do porquê que ele está te contratando nesse exato momento. E ele deixa ele falar: "Ah, porque você já tem mais experiência, né, porque, parará, por causa disso, disso, daquilo". Ótima escolha, senhor cliente. Então, vou providenciar a procuração e nós vamos avançar aí, você vai estar em ótimas mãos, como você percebeu corretamente aqui. Eu sou o advogado mais qualificado aqui para atender o seu caso, para a gente não arriscar e não colocar tudo a perder, né. Enfim, tem assim, isso é uma ideia, tá, mas sim, tem sim, no sim, sim. 50 Existem caminhos essas aí. técnicas. Existem as técnicas. O duro é que quando você está no começo, eh você não digamos assim, no começo você a tua advocacia é fungível, né, brincando aí com fungibilidade e infungibilidade. Então, às vezes, a pessoa chega em você por quê? Porque você é advogado, não porque Sim, você é esse advogado. Então não tem uma aí autoridade ainda, né. Uhum. exatamente, né, agora, assim, quando você tem esse diferencial, você se torna infungível, esse argumento é perfeito. Porque é bem isso, você está aqui por quê? Mas no início, né, quando você abriu a porta ali, você é um menino novo e tal, e eu até ia falar, né, às vezes surgem essas questões: "Puxa, mas se eu tiver uma pós, se eu tiver um mestrado, se eu tiver um doutorado, o cliente vai pagar mais por isso?" E por incrível que pareça, eu penso que não, entende. Eu acho que, isso o pessoal tem que entender, né. Eh, creio eu que quando você faz a eu fui para o mundo acadêmico por uma série de fatores, que acho que não é o caso agora, mas, não acho que se você fizer se você tiver título, isso vai ser um diferencial para o cliente, por incrível que pareça, não vai. Mas existem outros diferenciais, que é a experiência, é já ter ganhado uma ação semelhante. Esse argumento da ação semelhante, esse é muito bom e é muito quente, né. Sim. Você falou: "Olha, eu tenho experiência nisso, tanto que eu já tive esse caso e está aqui, ó". Esse é um argumento ótimo para você sustentar o teu preço, né. Sim, sim. É muito comum, eh, pela formação acadêmica, né, a gente, remeter muito sucesso a conhecimento técnico. Então a gente, imagina ali que quanto mais eu souber, mais eu vou poder cobrar, né, ou até imagina, fazendo até uma analogia aí com alimentos, pegar o Jacan lá do MasterChef, né, falar: "Puxa, eu quero ser o Jacan na advocacia, né, quero fazer um lanche super gourmet". Só que na visão de empreendedorismo, quem mais ganha dinheiro, né, o restaurante mais bem-sucedido não é o do Jacan, é o McDonald's, fazendo aquele lanche basicão lá. Esse é o mais bem-sucedido, né, que não é o requintado. Então é questão de quando você começa a olhar ali para negócios, né, você toma um susto desse, né, que é o não é o restaurante mais bem-sucedido não faz a melhor comida, né. E aí, todo aquele glamour ali da academia acaba não relativamente, assim, estando diretamente ligado aos seus, honorários aí no fim do mês, né. E nesse início a gente faz muita bobeira, né. Não sei se você já teve essa experiência de conforme vai pegando experiência, né, você já tem aquele sentimento de: esse caso aqui vai ser uma bucha", e
Você não sei se você já fez isso para se escapar, falou: "Vou colocar um valor aqui que a pessoa não vai topar", e topou, e fechou o negócio. Não sei se você passou por uma situação dessa, hein? Ah, todo mundo, né, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né, porque a pessoa chega, isso é normal, né, a pessoa chega e você sabe, não é que eu não vou dizer que eu fiz preço para a pessoa não fechar, mas eu fiz preço, que se a pessoa fechasse e fechou, justificou todo o trabalho e todo o estresse que eu tive que passar, né. Então acho que isso é importante, assim, então não acho que o colega, o advogado que está nos ouvindo, ele tem que fazer o preço: "Ah, vou fazer esse preço aqui para o cara não topar". Não, então seja transparente, fala assim: "Olha, puxa, esse eu não posso te ajudar, eu posso te indicar um amigo, mas eu não posso te ajudar". Essa é uma situação, quando você não Aham. quer de jeito nenhum. Agora, em certas situações, são complexas. Agora, no final do ano, eu tive uma situação dessa. Uma empresa me consultou para fazer uma renegociação lá com 70 credores, numa situação extremamente delicada. E isso era tipo, sempre vai surgir isso, né? É naquela semana antes do recesso. E isso sempre acontece, né? Que é onde a gente está trabalhando o ano inteiro, contando os dias para chegar o dia 20 de dezembro, e aí aparece aquele cliente. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz minha proposta, não é que eu não queria pegar, beleza, é Aham. caro, mas nesse valor, que é um valor que vai justificar, que eu sei que se fechar, eu vou estar justificado, porque daí tudo bem, não vou ter meu Natal, não vou ter meu Ano Novo, vai ter tudo, mas daí depois eu vou poder fazer isso, isso, isso e isso. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? É você Sim, fazer um preço nessas que consiga te deixar feliz em pegar aquela situação. sim. Então, talvez a situação quem passa por isso, né, ele fala: "Puxa, eu joguei um valor alto e o cara fechou", e a pessoa acha ruim, então talvez não era tão alto assim, né. Então às vezes até o advogado comete esse erro, né, ele não cobra e fala: "Não, porque ninguém vai fechar". Aí essas situações vêm para ensinar pra gente que: "Olha, não é que você estava pensando geralmente você cobrava 5.000 para fazer isso aí? Não é que quando você coloca 20, não tem alguém que compra? Olha só, né, o que estava limitando não era o mercado, era só a cabeça do advogado ali, porque tem quem pague. Tem quem paga até 20 sorrindo ali para aquilo lá que você achava que era muito, né. Até não sei se você teve essa experiência de isso aí provavelmente é mais no início, é padrão de acontecer também, né, de você tentar estimar um valor ali e achar, falar: "Puxa, é muito", e reduzir por não acreditar no valor. Ah, não, isso é normal, imagina. Porque, só que isso é que tem aquele velho chavão também, né. Nossa conversa tem vários chavões hoje, mas, aquela, como é que é? O medo de ganhar, como é que é? O medo de perder tira a vontade de ganhar, né. Isso eu falo bastante. Então é o seguinte, você olha, puxa, se eu mandar essa proposta o cara não vai fechar comigo, então eu vou mandar menos. Todo mundo, eu já fiz isso, e todas as pessoas do mundo já fizeram ou vão fazer isso um dia, né, porque às vezes querem pegar a causa, querem ganhar a causa e tem medo de assustar o cliente. E isso não existe uma fórmula mágica, né. E às vezes acontece, às vezes você manda uma proposta alta e realmente o cliente vai embora, né. "Ah não, vou mandar essa proposta alta, porque daí o cliente vai mandar metade e aí a gente vai fechar em 75%". E às vezes o cliente sequer volta, porque o valor que você mandou está muito acima do Muito que o fora. cliente manda. É, Isso é super comum. Ou, às vezes, você manda, o cliente não fala um "ai" te contrata. Mas sim. não é, mas aí também tem a situação seguinte, que isso não é uma ciência exata, não quer dizer que o cliente achou barato, é que às vezes o cliente queria você, porque aquela situação é a situação da vida dele. Então ele acaba não ficando feliz com o valor, não é que ele está satisfeito com o valor, mas ele não vai medir os esforços para te contratar, porque ele sabe que você vai resolver o problema dele. Então também tem essa leitura, né. Então é importante você perceber isso. Geralmente quando o cliente vem indicado, e isso a experiência mostra, quando o cara senta na tua frente, ele vai te contratar a qualquer custo. Ele vai te contratar a qualquer custo. Não estou dizendo que nessas situações você tem que se aproveitar da situação e cobrar um Claro, valor caro. claro, claro. Tem, mas você tem que entender que o dinheiro ali não vai ser o limitador, talvez o parcelamento. Então essa é uma situação também que eu uso bastante. Tipo, esse é o valor. Como você vai me pagar, aí você decide.
Se você quer parcelar isso em 20 vezes, se você quer pagar metade agora e metade no final, o valor é esse, tá? Mas você paga a forma de pagamento você escolhe. Eu uso muito isso, porque eu acho que é justo, entende? Sim, Que é o meu valor dentro da possibilidade da pessoa. E daí se a pessoa realmente quer te contratar, ela vai fazer o esforço dela. Não vou dizer assim, é 50.000 à vista. Hoje, quem consegue pagar 50.000 à vista? Entendeu? 100.000 à vista, 10.000 à vista. Não, então é o seguinte, você dizer, ó, vai me dar um trabalho aqui, eu vou investir mais, esse processo vai demorar 3 anos, essa negociação vai demorar tantas horas, o meu valor é tal. O pagamento, pague do jeito que você quiser. Parcela de 500, parcela de 1.000, parcela de 5.000, de 10.000, mas o valor é esse. Isso é uma técnica que eu uso bastante e eu acho que atende os dois lados, né? sim. Isso é muito legal quando você já tem aquela estabilidade, né, e aí não tem pressa para receber, isso aí vai acumular, né, mas sem sacrificar meu valor, né, então isso é realmente uma estratégia muito válida, né. Do nosso lado aqui já aconteceu de tudo também, né. Repito, né, apesar da gente não ser escritório de advocacia, né, já aconteceu de montar um orçamento lá, a gente calcular as horas, né, a complexidade, falar: "Ah, vai dar 20.000". "Nossa, mas 20.000 é muito", né. "Ah, não, 10 tá bom". "Ah, beleza". Aí manda a proposta de 10, o cliente fala: "5 à vista, vamos aí?". E as contas para pagar, as coisas para fazer. Fala: "Não, fechado. Então tá, então vai ser 5 à vista todo dia 10 em 5 parcelas, sempre à vista, no dia 10 eu faço à vista, os 1.000, né. E aí ele paga uma e some, você entrega o projeto, não some com as outras 4, aí tenta achar ele no juizado lá, manda R, não dá em nada enfim, é normal passar por esses perrengues aí, né, essa questão de fazer a proposta alta aí para não fechar e fechar, né, enfim, né, ou perceber que cobrou barato demais, né, fecha um negócio, volta para dentro do carro e fala: "Meu Deus do céu, o que que eu fiz? É, Onde eu me meti?", né. essa situação de cobrar barato, eu já fiz, você já fez, todo mundo já fez ou vai fazer também. Como é que eu lido com essa situação? Eu não penso, entendeu? Eu acho que eu aprendi a lidar como? Eu fiz essa proposta foi aceita e acabou. Foi o melhor que eu poderia ter feito naquele momento, né. Esse é uma dica que eu dou, não fique se martirizando, não fique sofrendo. "Ah, mas e se", meu, você não paga a conta, entendeu. Então é bola para frente, né. Porque eu gosto de usar essa alegoria, assim, né, porque hoje eu sou um, né, tem aquela história do no homem não é a mesma pessoa que atravessa o rio 2 vezes, então assim, hoje eu não posso, com a cabeça de hoje, julgar meus atos, minhas Claro, contratações de 10 anos atrás. "Porra, mas eu fui burro, como é que eu fiz?" Eu tinha um sentimento naquele momento, eu tinha uma percepção da realidade naquele momento e eu fiz o melhor que eu podia fazer. Então, mas isso eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 15 minutos atrás, porque eu fiz a proposta que era aceito. Bom, há 15 minutos atrás você achava que o cara não ia aceitar. Então é isso, não se julgue, entendeu? Não sim, fique sofrendo. sim, Honre a tua palavra, honre a tua palavra. Você não falou isso? Esse valor, se eu quero aceitar você trabalhar, então trabalhe, esqueça. É isso que você combinou, né? isso Eu acho aí. que essa é uma boa forma de você conseguir apaziguar a consciência e focar no trabalho, né? Se você começar a ficar sofrendo, mas veja, eu podia ter cobrado mais, você vai começar a fazer um trabalho ruim, você vai fazer Uhum. corpo mole, o cliente vai ficar puto, desculpa, o Sim, cliente sim, vai ficar sim. bravo, Vai. vai ficar insatisfeito com você e vai falar para o outro, e aí, em vez de você ter um círculo virtuoso, você vai criar um círculo vicioso de indicação, que é indicação negativa, que é a pior Sim. coisa que pode acontecer, né. Exatamente, exatamente. E aí na próxima corrige, né, você vai ter muitas oportunidades de ajustando esse trajeto, né, é um avião que se faz manutenção com ele voando, né, então Exatamente. é assim mesmo. E essas dificuldades de começar só para encerrar esse assunto de preço, né, parece que a gente tá só falando dos preços aqui, né, só dos honorários, né, mas conosco já aconteceu até por não confiar no valor do trabalho, fazer uma proposta abaixo e depois descobrir que não fechou porque cobramos muito abaixo, né, e as outras propostas estavam muito acima, né, estava até abaixo do que a pessoa já pagava e ela estava insatisfeita, então como é que ela ia querer uma coisa melhor e ia pagar menos, né, então não fazia sentido. Então por cobrar pouco, na ânsia de fechar, é justamente o que fez a gente perder o negócio, né, mas, enfim, dificuldades do começo, né, que é, que lá, clientes ali Olha, pingando. e vou te falar, já não é dificuldade só do começo, né, veja, eu acho que, eu tenho essas dificuldades até hoje, e eu vou ter para sempre.
Porque aí não é uma questão de experiência, né, é uma questão de relacionamento humano e de negociação, né. Eu criei algumas táticas, né, algumas estratégias, então isso é um negócio que eu quero dividir, assim, que às vezes é difícil, a pessoa senta na tua frente e fala: "Ó, é isso", e depois você faz o preço e daí quando você vai isso é muito comum, né, você vai ver que não é aquilo, é muito mais Uhum. complexo. Então muitas vezes eu acabo fazendo o seguinte: "Olha, eu faço esse início e eu não te cobro, faço isso aqui, mas só para eu entender o que está acontecendo, e daí quando eu fizer uma proposta, daí quando você consegue entrar no assunto, você consegue ver o tamanho da complexidade, você consegue ver como é que é a relação com o cliente. E aí É, você sai fora, você faz uma proposta muito mais justa, isso é algo que eu tenho feito bastante, que é. foi me ajudou muito a fazer uma precificação mais justa, entendeu? Que é mesmo Exatamente. é você tomar pé da situação. Não, eu falo: "Ah, ó, tem que notificar o cara, quanto você vai me cobrar?". Não, deixa eu entender o que está acontecendo. Você vê que o negócio tem potencial? Não, notificação eu faço para você. E daí se a gente se acertar, a notificação está incluída, pronto, entendeu? E aí Sim, você é uma forma de você porque você precisa do quê? De horas de contato. sim. E não tem como você iniciar isso sem dar o primeiro passo. Enfim, Olha, é uma dica aí que eu deixo. tá aí, e essa dica é fortíssima para quem não pegou a complexidade disso, mas o que que eu vejo essa dica sendo, assim, fantástica, porque é muito comum você acreditar no que o cliente falar por cima: "Ó, é mais ou menos isso, tá". Você fala: "É tanto de honorário, fechado? Fechado". Aí você vai ter que honrar. Aí você vai analisar os documentos, aí tá tudo embaraçado, e não tá regular, e não recolhe o imposto certo, e não tá declarado, aí você fala: "Onde que eu me meti?". E muitas vezes, o advogado não tá, aberto a esse tipo de situação, porque fala assim: "Mas como assim eu não vou cobrar uma consulta? Mas como assim vou ficar trabalhando de graça, né, eu não estudei tanto, né, para trabalhar de graça", né. E é justamente a estratégia inversa de garantir um melhor negócio. Você vai sim, ceder o seu tempo, vai analisar os documentos, para quê? Para ter mais proximidade, e tem até um outro estabelecimento aqui da minha cidade que faz isso com maestria, né, que é uma loja de tapete persa. Você chega na loja ali, e você gosta do tapete, a pessoa fala assim: "Gostou? Ah, gostei desse aqui. Faz o seguinte, ó", ela enrola, põe debaixo do seu braço e fala: "Põe na sua casa, leva esse fim de semana, usa. Se você não gostar, pode trazer segunda-feira, mas usa para você ver como é que fica", e te faz levar. Aí o que acontece? Você vai lá, põe na sua casa, você tem tempo, você se imagina ali, você já teve um tempo ali de contato com aquele tapete lá, então fala: "Cara, como é que eu vou levar isso aqui de volta, cara? Depois de tanto que a gente já já teve aqui contato com esse tapete que já ficou o fim de semana inteiro, o pessoal já coloquei a mesinha em cima, já pisei em cima, né, o gato já fez uma sacanagem aqui no tapete, ah, não tem como não comprar". Então assim, o tanto de tempo ali que fala: "Poxa, o doutor já me atendeu, já fazemos reuniões, já analisou o documento, tal", não tem como eu dizer não para ele, independente do valor que isso aí vai ser, né. Então é uma baita estratégia, né, para quem tem essa mentalidade de: "Não, ó", é muito comum mensagem automática no WhatsApp, né. "Olá, é da advocacia?", aí vem aquela respostinha automática. "Olá, aqui é da advocacia tarará, né, a nossa consulta é R$ 300, para agendar seu horário é só escolher uma opção abaixo, se tiver interesse me retorne". Pum. Ah, tipo assim, some daqui, né, para falar comigo é trezentão, né. Então É, tem essa é uma situação claro, é que a advocacia ela tem vários ramos, né, então tem certas situações que efetivamente, se o cara senta ali, por exemplo, uma área que eu não entendo nada, mas eu imagino que funcione assim, é previdenciário, né. Previdenciário, o cara às vezes só quer tirar dúvida: "Posso me aposentar ou não posso me aposentar?". Aí, digamos assim, não sei, tô eu chutando aqui, tá, aham. mas se o cara senta na frente do advogado, e o advogado fala assim: "Você não pode se aposentar", acabou o problema, entendeu? Aí não existe nem a questão de você conseguir fechar um contrato. Então aí talvez essa situação de cobrar por consulta, nessas situações instantâneas, né, ali do de papuf, faça bastante sentido. Mas para quem quer lidar com empresa, empresarial, e situações que se protraem no tempo, para usar uma expressão jurídica aí, eu acho Uhum. que e não estou dizendo que é não cobrar a consulta, porque aí você tem aquela questão ética, né, Sei, a infração ética e tal, mas eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma consulta, eu estou dizendo que eu estou entendendo, porque eu não é tem certas situações que numa sentada e uma conversa você não entende, então para você na verdade, digamos assim, é uma análise um pouco mais aprofundada. Entendeu? Para sei. quê? Para justamente
não é que você está trabalhando de graça, é que você está fazendo uma análise para conseguir fazer a melhor proposta. Eu interpreto assim isso, Sim, entendeu? Eu estou sim, trabalhando para mim, porque daí a possibilidade de eu ter fechado um contrato em que vai dar muito mais trabalho do que aquilo que eu cobrei, ela diminui um monte, entendeu? Então, é 80-20, entendeu? Você gasta 20% para evitar 80% dos teus problemas, né? exatamente. Às vezes, o perder para ganhar, né? Então, é o Exatamente. balancear, é uma estratégia, né? E, bom, já para a gente ir caminhando já para o final desse nosso bate-papo aqui, fazendo um compilado aí dessas dificuldades ao começar, né? Que é clientes pingando aqui e ali, faturamento baixo, risco iminente ou perpétuo, né, de fechar as portas do escritório. Você teria uma dica final aí para quem está nos ouvindo aí? Também já aproveita e deixa aí o seu contato aí, como o pessoal te encontra aí no Instagram, porque eu te descobri por ali, né? Vi você compartilhando bastante conteúdo prático ali, né? Então, fica à vontade aí para dar uma dica final aí para os nossos ouvintes aí e deixar também a forma aí de te encontrar aí nos canais digitais. Legal. Então, bom, primeiro respondendo a tua pergunta, essa questão é o grande, que não é um problema da advocacia, não é um problema do escritório, é o problema de qualquer negócio que você abre, que é essa questão de você garantir receita, né. A advocacia, ela tem uma peculiaridade, como outras tarefas intelectuais, que você, tem o mínimo de dispêndio possível, né. Diferente, por exemplo, de você ter um restaurante, e eu por acaso abri um, tô no meu aqui agora, em que você compra um estoque, você antecipa uma dívida, né, um pagamento, e se você não vender, você perde. A advocacia não tem isso, né. Então, claro, você perde teu tempo, você perde teu descanso e tudo, mas você, para todos os efeitos, você não toma um prejuízo com aquilo. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Quem que abrir o escritório tem que diminuir o máximo possível as despesas, não ter despesa fixa, né? Tem que, sempre que possível, fazer contratos alongados, né? Então, se puder, chega lá uma empresa, estou falando da minha área empresarial, né? Então, a empresa às vezes quer te contratar para você entrar com uma ação lá, sei lá do que, você vai cobrar 10 mil. Às vezes é melhor você não cobrar 10 mil, você cobrar 8, você fala 10 mil, ó, é 10 mil à vista. Não, às vezes para fechar faz 8 e parcela em 8 de mil, que é melhor você garantir renda recorrente. Então, se você, a forma de você conseguir manter vivo o teu escritório é garantir renda recorrente. O que é renda recorrente? Parcelamento. Então, faça um contrato longo, parcele bem os valores, porque às vezes, essa é uma cultura do brasileiro, às vezes tudo bem, o brasileiro não está preocupado com o valor em si, ele está preocupado com a parcela, e Aham. com as empresas não é um pouco diferente, elas precisam colocar no orçamento. Então, Uhum. entenda, consiga entender isso. Então, tenha pouca despesa, pouca despesa fixa, não precisa abrir escritório, não precisa, diminua o máximo possível e faça contratos longos de pagamento de 24 vezes, porque daí você consegue criar um orçamento. Foi assim que eu criei o meu primeiro orçamento, foi assim que eu consegui criar uma estrutura. Então, essa é a minha dica aí, que eu dou para quem quer advogar, especialmente no empresarial, que é a minha realidade. Agora, como me achar, eu tenho meu perfil lá no Instagram, que é GaleschiADV, GaleschiADV de advogado, @GaleschiADV, que eu criei em 11 de agosto do ano passado, num dia, no dia do advogado, E olha aí. e hoje eu estou aí com 15 mil, quase 16 mil seguidores. Não estou vendendo curso, não ofereço curso, não vendo mentoria, não cobro, tô lá porque realmente eu quero falar sobre essas experiências. Acho que a internet ela é muito boa, mas também ela é muito tóxica. E eu, como dei aula há muito tempo e no meu escritório sempre tive contato com advogados no início de carreira, acho que muita coisa que está na internet hoje só bota mais pressão ainda nos advogados, só faz mais mal ainda para quem está iniciando, né? Esse negócio de ganhar 1 milhão por ano não existe. Esse negócio de ganhar 1 milhão por mês não existe. É, esse negócio de andar de carrão não existe, entendeu? E o que existe é trabalho.
né? O que existe é... E mesmo com muito trabalho, você nunca vai ficar multitrilhardário, você vai ter uma vida honesta e é trabalho, é assim que funciona. E é isso que eu passo no meu canal, né? Então, quem Legal. quiser me seguir aí vai ser muito bem-vindo lá, e é isso que eu faço. Eu falo da advocacia prática e não cobro por isso. Maravilha, a gente vai deixar aqui também na descrição desse episódio. E você falou duas coisas que eu não posso deixar de comentar que realmente é muito importantes, né? Cria-se uma pressão, eh, as redes sociais de uma forma geral, né? A gente olha ali eh, e sempre está insatisfeito, porque na rede social é só o sucesso do outro, né? Então, você olha alguém lá que mora no Alphaville e fala: "Puxa, se eu morasse no Alphaville, hein? Nossa, aí eu ia ser feliz", né? E quem mora no Alphaville olha lá pro Neymar, né? Fala: "Poxa, mas o Neymar tem um Vidal, né?" E assim, é sempre a referência, o próximo passo, às vezes muitas pessoas se acham pobres, né? Só que eles já são ricas, né? Já são ricas. E só que elas estão olhando para os super ricos, né? E aí ficam insatisfeitos. Então, é importante ter esse choque de realidade e valorizar as suas vitórias, né? Cara, não é bem isso que a vida real não é bem isso que o Instagram traz aqui, né? Não que você não tenha que ter ambição e querer evoluir, né? Mas se isso está te fazendo tão mal, né? Essa insatisfação aí, reveja isso, né? Então, ter um conforto no sentido de ter essas dificuldades, tem os perrengues, né? O que o Instagram às vezes não mostra, né? Tem o que a gente comentou aqui, né? Dos erros, dos tropeços, né? Isso é muito importante para a pessoa falar, não tô tão mal assim, né? Você pontuou muito bem de poxa, fiz errado, mas, era o que eu sabia na época ali, né, agora acabei de descobrir essa nova coisa aqui, agora eu vou fazer diferente, mas vou seguir aí com o meu compromisso, com a minha ética, né, então isso é muito legal, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de ver esse seu outro ponto de vista aí, essa outra perspectiva lá, a gente vai deixar aqui na descrição. E a última coisa aqui é sobre os custos fixos, né, eh, talvez, não sei se o pessoal sabe, mas todo escritório de advocacia que um dia fechou ou vai fechar é por esse motivo. É a incapacidade de pagar seus custos fixos. Custos fixos é o que fecha qualquer escritório e isso você tem que ficar muito atento, né? Não é, agora eu vou ter que emitir nota fiscal, vai ficar, vou fechar minha advocacia. Não, é, nota fiscal, imposto não é custo fixo. Imposto é referente daquilo lá que você já recebeu, né? O custo fixo é independente de você, de entrar R$ 1, você vai ter que pagar. E é isso, essa incapacidade de honrar os custos fixos, né, que é você inventar de alugar o escritório, a sala mais chique da cidade, e já mandar fazer um monte de planejado, e botar dinheiro em um monte de coisa que não vai te trazer receita, né, e vai ser uma despesa constante, ser custo fixo, tá. Então, atenção especial aos custos fixos, corte o máximo que você puder. E agradeço, Irineu, pela sua presença, pelo seu tempo, tá, foi um prazerzão falar contigo aí. Encerro com uma pergunta aqui que não tem a ver com advocacia, mas vai ter a ver com você. É uma pergunta bem pessoal. Se você pudesse enviar uma mensagem para o Irineu, ainda criança, o que você falaria? Olha, o que eu falaria? Falaria que tem que manter a força, tem que manter foco, tem que trabalhar, e principalmente a gente tem que pensar no seguinte: o mundo dá muitas voltas. Toda decisão e todo comportamento que você vai ter, você tem que pensar. Porque quando você toma uma conduta agora, daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 1 semana, daqui 10 anos, aquela situação vai te confrontar, para o bem ou para o mal. Então, para terminar, nessa mesma linha, trabalhar, se esforçar que vai dar certo, mas principalmente cuidar de cada ato que você tenha. A minha advocacia, hoje, eu tenho uma advocacia legal, por quê? Porque eu, no meu primeiro ano, fiz um estágio com essa juíza que me indicou meu primeiro cliente, que viabilizou a criação do meu escritório e a sustentação para eu poder abrir. E isso por quê? Porque nesse primeiro dia que eu fui trabalhar com ela, ela olhou para mim, eu era estagiário de primeiro ano de faculdade, ela falou: "Você está vendo aquele vaso ali na sala de audiência?" Eu falei: "Sim." Ela falou: "Tá cheio de mato. Eu quero que você deixe ele limpo e adube e deixe ele perfeito." Eu poderia, naquele momento, ter saído e ido embora, porque eu era estagiário de direito da Universidade Federal. Mas não, eu fui lá, eu limpei o vaso, fiquei, sei lá, 3 dias, comprei a terra do meu bolso, arrumei e deixei o vaso bonito. Daí ela falou assim: "Você é o terceiro e você vai ficar, porque os outros 2 foram embora, os outros 2 não toparam, e você vai ficar." E depois
E eu formado, 3 anos depois, sem nunca mais ter contato com ela, eu fui estagiário dela no primeiro ano, ela veio e me indicou esse cliente tá até hoje comigo, eu com 26 anos, ela me deu essa causa na mão, e foi isso que viabilizou a minha advocacia. Então, se eu pudesse falar para o Irineu novo, falar o seguinte: tudo que você faz, toda decisão, todo comportamento, pense que isso vai refletir no futuro. É isso que eu queria deixar. Maravilha. Muito forte isso aí, muito forte. Tem várias pessoas já identificaram isso, alguns dão nome, né, de lei da semeadura, né, efeito borboleta, né, mas isso, sem dúvida, sempre você vai ser recompensado de forma positiva ou negativa pelos seus atos. Não imediatamente, né, às vezes você se esforça ali, não é alguém que já vai abrir a carteira ali, tá aqui sua recompensa, né, mas uma hora ou outra a recompensa vem, o retorno vem, né, então muito forte isso que você falou. E é isso Beleza, então, já. agradeço aí, um forte Valeu, abraço, valeu. obrigado. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.